estão com eles. Isso foi Eliseu que falou para o seu moço, seu ajudante, quando o exército da Síria cercou Samaria. E o jovem saiu de manhã, abriu a porta e viu a cidade cercada pelo exército inimigo. E ele disse, ai meu senhor, e agora? Estamos perdidos, estamos cercados. Ele falou, calma rapaz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele ficou assustado, mas só nós dois? Como que é isso? E ele disse, Senhor, abre os olhos desse moço. Deus abriu os olhos espirituais do rapaz e ele viu em volta de toda a cidade, por trás do exército da Síria, carros e cavalos de fogo. Então, eu sou minoria, você é minoria, mais são os que estão conosco do que estão com eles. E nós somos maioria, nós somos vencedores. Eu sou do povo de Deus. Quem é de Deus é maioria. Quem é minoria é o diabo. Tá? Se você se sente minoria, você está do lado do diabo, mas eu estou do lado de Deus. Quem está com Deus é maioria. E essa coisa de dividir essas ideologias que entraram no Brasil com o final do regime militar, quando os militares entregaram o poder, começaram por quê? Começaram a dividir, por quê? Porque é mais fácil controlar. Eu sou professor, e quem é professor sabe que para você controlar uma classe é muito disciplinada. Indisciplinada, é difícil você controlar, você dá uma aula, você reger sua aula, se quando está 30, 35 alunos, todo mundo bagunçando. Um ouvindo música no fone de ouvido, outro no celular, outro mexendo com a menina, um derrubando o outro da cadeira, um querendo roubar a caneta do outro. Então é difícil você controlar uma turma. Então o que o professor faz? Ele divide. Ele, olha, vamos fazer um trabalho em grupos. Pronto, aí começa a cadeira, arrasta para lá, arrasta para cá, mas os pares, né, as pessoas que se identificam, começam a fazer o quê? Se aglutinar. Aí forma aqueles grupos e a gente vê que sempre é os mesmos grupos. Aquelas pessoas mais simples, mais caladas, mais humildes, sempre vai ficando de canto, porque ninguém escolhe e eles vão ficando, às vezes fica até uma pessoa sozinha, porque ela não se sente representada por nenhum daqueles grupos. Né? E fica isolada. Aí o professor tem que ir lá e dar um jeitinho, e às vezes até forçar que aquele aluno, aquela aluna sente naquele grupo, porque aqueles às vezes não lhe querem ali. Né? E aí, quando a gente forma esses grupos, você consegue dar sua aula, você consegue pôr o seu plano de aula em prática, porque aí você põe os alunos para estudarem por si só. E aí começa o que? A rivalidade. Olha, vai apresentar, vai valer nota. Então aqueles grupos começam a disputar contra o outro. Cada um quer fazer um trabalho melhor do que o outro. Cada um quer ter uma nota melhor do que o outro. Então, em vez daqueles alunos tá todos contra o professor joga uns contra os outros. Estou falando isso no bom sentido. Isso é uma técnica pedagógica. Estou dizendo aqui que o professor usa de maldade. Isso são técnicas, que isso também não é errado, porque os alunos aprendem também dessa maneira. Eu só estou dando um exemplo como que é fácil, né, aparentemente, ou na prática, você dominar uma situação quando você divide, quando você agrupa aquelas pessoas como eles fazem no Brasil, por crença, por raça, por classe social, por localização, por procedência. Olha, dividiram o Nordeste do Sudeste, dividiram negros de brancos, dividiram crente de outras seitas, dividiram idosos contra jovem. Aí tem lei para tudo no Brasil. Tem lei para índio, tem lei para negro, tem lei para gay, tem lei para lésbica, tem lei para pedófilo, tem lei para estuprador, tem lei para marginal, tem lei para político, tem lei para polícia, tem lei para mulher, tem lei para tudo gosto, tem lei para inglês ver no Brasil. Mas na Constituição Federal está dizendo que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, por que eu sou negro e tenho que ter cotas? O branco não é um cidadão, eu não sou um cidadão, por que eu preciso ter cota? Aí eu pergunto para você, e se a cota fosse para o branco? Eu sou negro, eu iria achar legal? Eu iria achar decente se o governo criasse uma cota para branco? Não, mas o branco é o branco, cara pálida. É o branco, é um cidadão igual a você. Ele tem que ter o mesmo direito que você. Se você que é negro, eu tenho certeza que você não concordaria se os brancos tivessem algum privilégio da parte do governo para passar na sua frente. Então nós não podemos concordar isso. Nós não somos minoria.
né? Deixa essas coisas de minoria, de grupinhos para lá. Nós temos que ser unidos. Por que o Brasil entrou nessa bancarrota, nesse redemoinho, nesse mar de lama, de corrupção, de esculhambação, de tudo que não presta que veio para o nosso Brasil? Por que inverteram todos os valores? Por que destruíram a família? Por que destruíram a cultura? Por que destruíram a educação? Por que destruíram os pilares da política, da decência, da honestidade, do caráter, da vergonha, que nada disso mais existe no Brasil, porque se existir é rechaçado, né? Você ter vergonha, você ter moral, você ter honra, você ser honesto, você ser simples, você ser do bem, você ser religioso, isso é extremismo para eles, eles não suportam esse tipo de coisa. Você ser fiel à sua esposa, ao seu marido, você obedecer seu pai, isso eles não suportam, eles detestam. Não consegue tolerar você ser uma pessoa digna, uma pessoa séria. Não se pode isso, porque você é extremista. Você é todos os istas, né? É homofóbico, é racista, é nazista e todas essas esculhambação. Porque eles não suportam isso, porque eles querem dividir. Então o Brasil era uma nação. Hoje nós temos N nações dentro do Brasil. Então começou com a questão do sindicalismo, colocando os trabalhadores contra os empresários. Olha, porque a culpa é dos empresários. Os empresários exploram, os empresários roubam. Se você quebra uma fábrica, quem é que vai pagar o salário dos funcionários? Abraham Lincoln já disse: não fortalecerás o fraco, enfraquecendo o forte. Não enriquecerás o pobre, empobrecendo o rico. O rico depende do pobre e o pobre depende do rico. Depois passaram a dizer que a culpa é das elites. Olha, a culpa é das elites. Mas quem são essas elites? Né? Quem é que está fazendo toda essa esculhambação aí no Brasil? Não é exatamente as elites? Não é as elites que manipulam as minorias? Ou você acha que a minoria se reúne, se aglutina por si só? As minorias são minorias porque as elites dizem que eles são minorias e seduzem. E aí eles passam: olha, você é negro, o branco é culpado porque escravizou o branco. Aí eu vou me sentir: ai meu Deus, eu sou negro, falou que eu sou negro, falou que meu cabelo é embolado, falou que minha boca é grande, falou que meu nariz é chato. Ai, eu vou morrer, eu vou subir aqui no pé de feijão e pular. Pelo amor de Deus, meu irmão, tenha santa consciência, né? Tenha santa consciência. Quem é que manipula isso? São exatamente as elites que eles sempre falam. As elites são eles próprios. Né? Ninguém vai vai para a rua protestar se não tiver um líder, se não tiver alguém incitando, se não tiver ninguém fazendo a sua cabeça. Ninguém vai lá para a rua quebrar loja, botar fogo no pneu, tapar rodovia, se não tiver alguém incentivando. E quem é esse alguém? Esse alguém são mandados pelas elites, que eles falam. Um país dividido contra si mesmo não prevalece. Cristo falou: um reino dividido contra si mesmo não prevalecerá. Uma casa dividida contra si mesmo não prevalecerá. A base da sociedade é a unidade, é a união. A base da sociedade é a família. E a família tem que ser unida. Mas também Cristo disse assim: agora estará dividido o pai contra o filho, a filha contra a mãe, nora contra a sogra contra a nora. E assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ora, agora, parece um contrassenso. Poxa, mas se a família é de Deus, se a família é a base de tudo, é a base da sociedade, é a base da igreja, é a base da humanidade. Mas Jesus está falando que os inimigos do homem seriam da sua própria casa. Quando que seria isso? Quando eles estivessem divididos. Quando o filho ficar contra o pai, a mãe ficar contra a filha, o filho contra a irmã contra o irmão, o tio contra a tia, a sogra contra a nora, é lógico que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quando houvesse a desunião, a separação. Então, meus amados,